Oi, lindas mulheres! Aqui estamos para mais um momento só nosso. Aquele momento de mulher para mulher. Aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já se encontrou diante de decisões e não sabia o que de fato fazer? Bem, todas nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Desde das mais complexas às mais simples. Mas a minha pergunta para você é: você toma as suas decisões a estilo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É esse o seu estilo de decisões? Ou a estilo mamãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimosa, eu escolho esse daqui. É esse estilo? Não, lindas mulheres, de jeito nenhum. Precisamos entender que tomar uma decisão é algo sério. Seja qual for essa decisão, seja essa decisão grande ou pequena, exige de nós que nós venhamos a parar, avaliar, pensar, analisar os prós, os contras. Exige também nos aconselhar, exige colocar na balança uma série de fatores importantes e exige, acima de tudo, colocar Deus e a vontade dele na minha vida e na sua vida. Eu tenho visto ao longo dos anos da minha vida cristã, homens e mulheres tomando decisões baseadas apenas nas suas preferências, sonhos, desejos e vontades, sem levar em consideração os planos de Deus e a vontade de Deus para a vida deles, sem levar em consideração o impacto das suas decisões na vida espiritual, na sua própria vida espiritual e na vida espiritual da sua família, dos seus filhos. Você precisa entender que a vida não se limita a isso aqui, a esse mundinho. Tem muito mais coisas envolvidas, existe uma eternidade pela frente. Você crê na eternidade? Você consegue enxergar que existe muito mais do que isso que nós podemos ver? E sabe o que eu tenho observado? É que muitas pessoas estão esquecendo da eternidade para viver o transitório. Muitas mulheres, muitos homens tirando os olhos do que é eterno e do que é espiritual e focando apenas nessa vida. Valorizando mais um emprego do que Deus, valorizando mais um salário do que suas próprias vidas espirituais, valorizando mais um emprego que uma vida de intimidade com Deus e com seus irmãos e o seu crescimento espiritual e o crescimento espiritual da sua família. O que adianta você ter uma conta gorda e não ter as bênçãos de Deus na sua vida para usufruir dessa conta gorda? E não ter as bênçãos de Deus sobre a sua família? O que adianta você ter o emprego dos sonhos, gastar a sua vida, o seu suor, em prol apenas das coisas dessa vida e não usar o seu tempo, o seu suor para o reino de Deus, para aquilo que é eterno e que de fato vai valer a pena daqui a 100 anos. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quantos anos você tem? 30? 40? 20? Qual é a sua idade? Calcule comigo. Some agora a sua idade, a que você tem agora, coloque ela mais 100 anos. Se você tem 20, daqui a 100 anos você vai ter 120. Se você tem 30, daqui a 100 anos você vai ter 130. E assim sucessivamente. Bem, eu ainda não vi
ninguém viver nesses últimos tempos, né, 130 anos. Eu acho que a pessoa mais velha que existiu, se eu não me engano, até apareceu na TV alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu acho que ela tinha 120 anos. Mas assim, hoje não se chega a uma idade, chegar acima de 100 anos é uma coisa assim extraordinária. E mesmo quando você chega acima de 100 anos, você não está com toda a sua saúde, com todo o seu vigor para viver os seus 100 anos, entendeu? Você não vive os seus 100 anos como vive os seus 30, os seus 40, os seus 50, consegue entender? Então, daqui a 100 anos, o que de fato vai valer a pena? O que você fez nessa vida e que vai ficar por aqui? Ou aquilo que você fez para a eternidade, o que você plantou para a eternidade, que nunca vai acabar, que nunca será destruído, que as traças e a ferrugem não vão corroer. Acho interessante uma coisa. Hoje as pessoas elas decidem mudar de marido, mudar de emprego, mudar de igreja, até mudar de cidade. E nem sequer se aconselham com pessoas mais sábias e experientes que elas. E nem sequer colocam na balança o impacto que isso terá sobre sua própria vida espiritual, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Não tome decisões baseadas nas suas emoções, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Submeta suas escolhas e vontades à vontade de Deus e não as suas próprias. Lindas mulheres, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros não falta sabedoria. Então por que não se aconselhar com as pessoas sérias, que não vão dar sua própria opinião e sim vão se basear nas verdades de Deus para te orientar, para te aconselhar? Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes, vamos ser sinceros, muitas vezes, nós não queremos ouvir um conselho certeiro para as nossas vidas. Então, nós não procuramos nos aconselhar com as pessoas certas, porque estamos inclinadas a fazer o desejo do nosso coração e não a vontade de Deus. E lá no fundo, a gente sabe que não queremos ouvir aquele conselho que vai bater de frente com os nossos desejos, com aquilo que a gente quer. E aí a gente prefere seguir as nossas vontades e não a vontade de Deus. E aí procura conselhos com pessoas que não vão aconselhar de acordo com a verdade, que vão dar suas próprias opiniões ou até mesmo que vão apoiar as suas escolhas, quando muitas vezes essas escolhas não são as escolhas corretas e o que Deus quer para a sua vida naquele momento. Eu acho interessante que tem muitas pessoas que me procuram. Isso é bem interessante. Muitas pessoas me procuram e dizem assim: queria falar com você. É que eu estou pensando em pegar tal emprego. Eu estou pensando em mudar de igreja. Eu estou pensando em ir para a cidade tal. Aí eu pergunto para a pessoa: você está me pedindo um conselho sobre isso? Ou você está apenas me comunicando? E acredite, geralmente essas pessoas estão apenas comunicando. Elas não estão pedindo conselhos, elas já tomaram suas decisões, elas já decidiram o que fazer. Já 99% dos casos nem se aconselharam com pessoas que iriam falar o que elas precisavam ouvir e não o que elas queriam ouvir. Conheço uma série de casos, daria até para eu fazer uma série da Netflix só contando esses casos, né, de pessoas que não se aconselham. Daria para montar, daria uma série incrível. Se eu escrevesse a quantidade de pessoas que mudaram de emprego, aceitaram o emprego, casaram com pessoas erradas, aceitaram namorar com alguém que não era para ser, que mudaram de igreja, que mudaram de cidade, somente pelos desejos do seu coração e não pela vontade de Deus, e que hoje estão com seus casamentos arruinados, seus filhos desviados de Deus, com seus ministérios totalmente infrutíferos, sem produtividade nenhuma, que simplesmente apagaram na fé, se desviaram dos caminhos do Senhor. Não são nem sequer uma vela acesa no meio das trevas, porque estão desviados de Deus.
simplesmente porque seguiram os desejos dos seus próprios corações. Não tomaram as decisões corretas, não procuraram conselhos de pessoas sábias, que estavam apenas preocupadas, elas estavam apenas preocupadas consigo mesmas, com seus sonhos, seus prazeres, suas vontades, e não com os sonhos e a vontade de Deus para a vida delas. O que vai valer a pena daqui a 100 anos? É essa casa? É esse carro? É esse emprego? É esse prazer momentâneo? O que vai valer daqui a 100 anos? Essa vida passageira ou o que você plantou para a eternidade? Lindas mulheres, tome decisões de forma que agradam a Deus e não conforme os seus desejos e emoções. Pois nós já aprendemos que as nossas emoções são volúveis e Deus já nos disse na sua palavra que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Entenda, seguir a Cristo não é somente seguir o que você apoia, o que você acha que é certo. Seguir a Cristo é fazer o que Ele quer que você faça, o que Ele acha que é certo, independente do que você pensa, independente do que você acha. Isso é ser seguidora de Cristo. Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, nos ensina exatamente o que é seguir a Cristo. E eu quero terminar esse nosso momento com as palavras do próprio Jesus sobre o que é ser uma seguidora dele. Acompanhe comigo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Muito interessante, né? Você quer seguir a Cristo? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por esse momento que passamos juntos e por nos ensinar que precisamos tomar nossas decisões não de acordo com os nossos desejos ou vontades, mas de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Não nos deixe agir conforme os desejos do nosso coração e muitas vezes colocar em risco o nosso ministério, nosso casamento, a nossa família e sermos pessoas improdutivas por decisões e escolhas erradas que fazemos. Então, que o Senhor nos ajude a realmente sermos seguidoras de Ti, entendendo que quem quer Te seguir tem que tomar a sua cruz e diariamente tomar a sua cruz e Te seguir. Pois se nós perdermos a nossa vida por amor a Ti, na verdade nós estamos ganhando. E que o Senhor coloque sempre isso em nossas mentes e nossos corações. É o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, lindas mulheres, muito legal esse ensinamento que nós aprendemos agora sobre as nossas decisões. Nos próximos vídeos aí, não sei quando, mas vai vir um bem interessante falando como que deve ser a sua decisão, né? Como que a Bíblia nos ensina a tomarmos decisões. Mas mais pra frente. Nós vamos ficando por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com outras mulheres e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!